7h24. Jornal da CBN. Hoje nós estamos sem a nossa Miriam Leitão aqui. Eu quero aproveitar o espaço que a gente sempre dedica a falar sobre economia para destacar uma outra reportagem do Jornal Globo que fala do Fundo de Garantia. Sim, o FGTS, aquele dinheiro que é descontado do salário do trabalhador, funciona como uma espécie de poupança obrigatória para momentos como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria. Nos 3 primeiros anos do terceiro mandato do presidente Lula, medidas editadas pelo governo vão retirar quase 61 bilhões de reais do FGTS. O volume preocupa analistas e integrantes do Conselho Curador do Fundo, que temem impacto na sustentabilidade das contas. Uma das ações mais recentes foi uma medida provisória que abre uma linha de crédito para santas casas e entidades que atendem pessoas com deficiência. Entre 2026 e 2030, serão destinados 40 bilhões de reais. Cerca de 8 bilhões por ano, o equivalente a 5% do orçamento anual do FGTS. Outra medida autorizou a retirada do saldo remanescente para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025. O impacto estimado, que inicialmente era de 7 bilhões de reais, subiu para 8 bilhões e 600 milhões de reais. O saque aniversário foi criado lá em 2019, ainda no governo Jair Bolsonaro, e pela modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo do FGTS no mês de aniversário. Em troca, abre mão de sacar o valor total da conta em caso de demissão sem justa causa, ficando apenas com a multa de 40%. Para evitar uma saída massiva de recursos, foi criada uma carência de 2 anos para quem opta pela modalidade. Mesmo assim, o tema virou alvo de debate político. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já declarou que muitos trabalhadores teriam aderido sem entender completamente as regras. Aliás, falou com a gente aqui no Jornal da CBN exatamente nesse sentido. As novas liberações ocorreram depois de o Conselho Curador já ter aprovado o orçamento do FGTS para os próximos anos. Agora, as projeções terão de ser revistas. Uma das consequências é a necessidade de aumentar o resgate de títulos públicos que compõem a reserva do FGTS, uma espécie ali de colchão financeiro para emergências futuras. Integrantes do Conselho reclamam que as medidas foram editadas sem consulta prévia ao colegiado e sem apresentação detalhada de estudos de impacto. O receio é que o fundo perca a capacidade de financiar políticas habitacionais, saneamento básico e mobilidade urbana, áreas que tradicionalmente recebem recursos do FGTS. O economista José Márcio Camargo, ouvido pelo Jornal o Globo, argumenta que o dinheiro pertence ao trabalhador e deveria ter destinação decidida por ele. Já representantes do governo afirmam que não há risco à sustentabilidade do fundo e que todos os atos são precedidos de estudos técnicos. O FGTS nasceu para proteger o trabalhador. A discussão agora é sobre até que ponto ele pode ser usado para outras políticas públicas sem comprometer essa função original. Quando se mexe numa poupança coletiva dessa dimensão, o efeito não é apenas contábil, ele pode aparecer lá na frente, na casa, por exemplo, que deixa de ser construída, no projeto que fica sem financiamento ou na reserva que encolhe quando mais se precisa dela. Reportagem com todos os seus detalhes fica à sua disposição no Jornal da CBN. Agora são ficam à sua disposição no Jornal O Globo. Agora são 7h28.